Para vocês terem noção do quão versátil é a gordura na modelagem do corpo, o que acontece é que com o envelhecimento a pele fica enrugada, fica flácida e frouxa, a musculatura também perde tonicidade e volume e a gordura também atrofia. Com isso, existe queda dos tecidos, principalmente quando a gente fala na face. Isso é ainda mais evidente. Então, o ato de esculpir consiste exatamente nisso, em abaixar as regiões onde o volume está em excesso, com a lipoaspiração, e modelar com a lipoenxertia nos locais do corpo onde a gente necessita mais volume, dando uma melhor harmonização corporal. Na lipoenxertia facial, então, a gente fala em estruturas mais delicadas. Podemos preencher o lábio, o bigode chinês, as olheiras, a têmpora, a região periorbital, a fronte, o queixo. Várias áreas do rosto vão se beneficiar dessa volumização. Muitas pessoas acreditam que lipoescultura é simplesmente definir o abdômen e injetar gordura no bumbum. E isso, na verdade, limita muito a técnica e os vários benefícios que a gente pode obter desse tipo de procedimento. A recuperação, ela é muito individual e depende dos cuidados de alimentação, hidratação, fisioterapia, mas geralmente, a partir do terceiro mês, os resultados já começam a aparecer, principalmente naqueles pacientes que foram bem comprometidos com os cuidados pós-operatórios. No rosto, ao contrário de esculpir, a gente usa um termo um pouquinho diferente. A gente já chama de lipoenxertia, porque existe uma série de áreas do rosto que com o envelhecimento perdem volume e a gente consegue repor o volume preenchendo essas áreas com gordura. Como que é o procedimento? A lipoaspiração geralmente é feita em hospital, com médico anestesista, sob anestesia geral. A critério do médico anestesista, eventualmente a gente pode precisar de uma anestesia peridural também, para melhor controle da analgesia durante e após a cirurgia. É uma cirurgia que pode variar de 1 hora até 6 horas, dependendo da quantidade de áreas a serem lipoaspiradas, o que deve ser criteriosamente avaliado pelo teu cirurgião. Com isso, no envelhecimento, a maçã do rosto, por exemplo, ela cai e se reduz, que é uma região que tem coxins gordurosos que atrofiam. O mesmo também pode acontecer, não especificamente no envelhecimento, mas quando ocorre um emagrecimento acentuado. E a lipoenxertia na maçã do rosto e nessas áreas da face podem trazer melhoras. Quando a gente fala em preenchimento facial e modelagem corporal, a gordura ela nos permite uma infinidade de tratamentos. Há muito tempo ela era tida como vilã, mas hoje ela é uma das nossas maiores aliadas na cirurgia plástica corporal e facial. Pós-operatório de uma lipoescultura com um profissional bem treinado costuma ser tranquilo. Medicações são deixadas para aliviar a dor, embora algum desconforto e inchaço possa existir. Os braços, principalmente na parte posterior, são áreas que frequentemente ocorre acúmulo de gordura. E por mais que a pessoa se exercite e cuide da alimentação, é uma gordura que muitas vezes é difícil de perder. As mulheres, quando apresentam uma grande quantia de gordura nessa região, isso dá um aspecto de volumização importante e até acentua a flacidez. O abdômen também é uma outra área inquestionável, só que muito mais popular. Aquele depósitozinho de gordura na pochete, nos flancos, é um lugar de difícil perda e realmente a lipoaspiração ali faz muita diferença. É importante frisar que a pessoa tem que fazer atividade física e tem que cuidar da alimentação e não recorrer primeiramente a uma lipoaspiração, pois a lipoaspiração ela não faz a pessoa emagrecer. Ela ajuda a perder aquela gordurinha que não sai com todo o esforço e a dedicação aos exercícios e à alimentação. É fundamental que o paciente faça drenagem linfática no pós-operatório, de preferência com um fisioterapeuta capacitado em recuperação para cirurgias estéticas. Isso é muito importante na redução do inchaço, na melhor mobilidade e na prevenção de irregularidades ou alguma contratura. As complicações, como toda cirurgia, existem, mas são mínimas. Quando a cirurgia é executada por uma equipe bem treinada e o pós-operatório é seguido corretamente, com medicações, com repouso, com malha compressiva, as complicações costumam ser mínimas e o paciente costuma ter uma boa evolução. Existem 3 áreas corporais que já é comprovado e evidente que há benefício em realizar a lipoescultura. A primeira delas são os braços. Um bom cirurgião plástico deve sempre se preocupar em deixar essas cicatrizes, essas incisões escondidas em dobras naturais do corpo. Isso facilita com que elas fiquem imperceptíveis. A lipoescultura é uma excelente maneira de fazer a remodelação do nosso corpo. Com a própria gordura coletada, seja na lipo de abdômen, de dorso, de axila, de lateral do tórax. Conseguimos fazer a enxertia mamária, remodelando o colo mamário e outras porções mamárias, enxertia glútea, enxertia no rosto e até mesmo
nas mãos. Saber de todos esses detalhes técnicos e todas essas orientações e cuidados no pós-operatório é extremamente importante para vocês que desejam realizar uma cirurgia plástica. Por isso é importantíssimo a escolha do profissional que vai realizar o procedimento e de uma equipe treinada e comprometida com protocolos de cuidado pré e pós-operatórios que reduzam complicação, reduzam o risco de trombose e promovam maior segurança na tua cirurgia, para que a sua experiência ao realizar uma cirurgia plástica seja leve, acolhedora e tranquila. A partir de quando os resultados da lipoescultura vão poder ser vistos? Assim como toda transformação leva um tempo, na cirurgia plástica isso não é diferente e é preciso alguns meses de recuperação para que os resultados comecem a ter uma aparição sólida. Realizar então a lipoescultura no braço pode trazer grande benefício, diminuir o diâmetro, melhorar o contorno, deixar os braços mais belos e jovens. A diferença entre lipoaspiração e lipoescultura é simples. A lipoaspiração consiste em retirar a gordura acumulada com as cânulas. Os locais mais comuns que se acumulam e a gente se beneficia desse procedimento é nas coxas, no abdômen, no flanco, nas costas e nos braços. Já a lipoescultura é quando a gente pega essa gordura, prepara ela e enxerta em outros lugares do corpo para causar aumento de volume e remodelamento. Uma coisa que preocupa muitos pacientes é a cicatriz, o tamanho, a localização e se elas vão ou não aparecer. Na lipoescultura é fundamental a gente planejar exatamente onde vai colocar essas incisões. Nós procuramos fazer com incisões pequenas, de menos de 1 centímetro, e sempre focando em um lugar onde elas não fiquem aparentes. Então isso não costuma ser uma preocupação após o procedimento. Atividades físicas que exijam esforço também vão precisar ser restritas por um período, mas é importante lembrar que isso é transitório e não deve comprometer os resultados daqueles pacientes que são adeptos aos treinos. E uma terceira região são as pernas, os membros inferiores. A gente sabe que no interno de coxa, a lipoaspiração traz sim um bom benefício e tem pessoas que têm a perna mais grossa, uma condição chamada de lipedema. Em algumas delas, a lipoaspiração também pode ser benéfica na obtenção do melhor resultado. É importante frisar também que o processo de sensibilidade à dor e de recuperação, ele é muito individual. Então, às vezes, para alguns pacientes, é um processo muito tranquilo. Já outros têm um pouco mais de dificuldade com o desconforto e com o repouso relativo que vai precisar ter no início da recuperação.